Imagine que, depois de ouvir estas palavras, nada ou ninguém será capaz de te ferir. Isso soa como uma promessa boa demais para ser verdade, não é? Ou será que é um desejo oculto seu? Um sonho de força emocional que não significa indiferença, mas uma presença interna profunda e estável. Talvez há anos você busque esse estado, mas em seu coração ainda tenha dúvidas se isso é realmente possível, porque sejamos francos. Quantas vezes você se disse, já não me toca mais? Quantas vezes tentou acreditar que estava acima disso, que nada mais o feria, e mesmo assim a dor o atingia? Quantas vezes você usou uma máscara de calma, enquanto dentro de você algo estava se rompendo? Silenciosamente, quase imperceptivelmente, mas implacavelmente. Você conhece essa sensação, o momento em que fecha os dentes e finge ser forte, porque é assim que deve ser, porque é isso que esperam de você. E ao mesmo tempo, não revela a dor, porque no fundo da sua alma sente que isso seria uma exposição grande demais, arriscada, perigosa. Mas há algo que você precisa ouvir, mesmo que ninguém tenha dito isso a você antes. Quanto mais você tenta esconder sua dor, mais ela começa a controlar você. Quanto mais a reprime, mais forte ela toma as rédeas. E você, sem perceber, se torna seu prisioneiro. Enquanto evita a possibilidade de se ferir, você ainda será vulnerável a isso. Quando você se protege por trás de uma máscara, as pessoas inconscientemente acertam o que você tenta esconder. Carl Gustav Jung deixou isso claro. Você não é o que aconteceu com você. Você é quem se tornou em resposta a isso. É exatamente nessa afirmação que reside toda a essência. Não se trata de construir uma casca grossa para se isolar do mundo, para se tornar insensível e inabalável. Trata-se de algo completamente diferente, estar disposto a deixar de temer suas feridas, a não evitá-las quando surgem, encará-las e vê-las como realmente são. Não como uma ameaça, mas como um guia. Quando elas não tiverem mais poder sobre você, sua força retornará, silenciosa, estável, sem esforço. Portanto, se você sente que é muito sensível a golpes emocionais, se essa batalha interna sem fim o exauriu, pare. Permita-se ouvir isso até o fim. Este filme não lhe oferecerá um caminho de fuga. Apresentará um caminho de transformação, mas não será um processo simples, pois a verdade, antes de libertá-lo, provavelmente trará dor. E pode ser exatamente isso que faz com que tantas pessoas não embarquem nessa jornada, pois é mais fácil fingir, é mais fácil se distrair, é mais fácil esquecer. Por isso, antes de prosseguirmos, dê-se um momento. Afaste-se de todas as distrações. Concentre-se plenamente no que em breve você ouvirá. A profundidade com a qual você permitir que essas palavras cheguem até você determinará quão grande poderá ser a transformação que pode ocorrer dentro de você. Se o que estamos fazendo aqui tem valor para você, você pode ajudar. Compartilhe este material com alguém que talvez também precise disso. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho, não para nos seguir, mas para não perder os próximos momentos de reflexão que podem ser transformadores. Você não entrou neste vídeo por acaso. Há algo em você que sugere que você está cansado de sofrer, cansado de entregar seu poder a palavras, pessoas e situações que te ferem. Mas antes de recuperar esse poder, você precisa notar uma verdade difícil. O que realmente te machuca não vem de fora. Não é a violência das palavras que te quebra ao meio. Não é a quebra da confiança que causa sua dor. É apenas tocar nas feridas que você carrega há muito tempo.
feridas que estão escondidas sob a máscara da força, feridas que nunca foram curadas, porque você teve medo de olhar para sua profundidade. Pare, olhe para isso sinceramente. Será que cada um que te feriu realmente tinha tanto poder? É possível que essa dor já existisse e essa pessoa, talvez inconscientemente, apenas atingiu um lugar não curado? Às vezes basta um olhar, uma palavra, um momento de silêncio para desencadear uma avalanche emocional. Mas ela não começou ontem. Nós a carregamos dentro de nós há anos, talvez até desde a infância. Jung falava claramente sobre isso. O que mais nos machuca nos relacionamentos com os outros é o reflexo do que ainda não percebemos ou aceitamos em nós mesmos. Como se o mundo nos mostrasse brutalmente o que não queremos ver, nossos medos, feridas e nossa sombra. Você conhece pessoas que enfrentaram experiências extremamente difíceis e não se deixaram quebrar. E conhece aquelas que desmoronaram após um comentário que parecia inofensivo. Não são os eventos em si que nos quebram, mas o que esses eventos acionam dentro de nós. E é aqui que começa o maior desafio. Você ainda sofre, pois dentro de você existe uma negociação em curso com a vida e a realidade. Você pensa que, se for melhor, mais paciente, mais sábio, nada poderá te ferir. Script Text. Isso realmente funciona? A verdade é outra. O jogo da segurança emocional é uma ilusão. Cada dia que você tenta controlar as reações das pessoas ao seu redor é um dia gasto em tensão, expectativa, incerteza e medo. E o mundo não funciona de acordo com nosso roteiro. Quer se libertar? Pare de lutar contra o que é inevitável. Não finja que é possível não sentir. Não se trata de ser mais forte, mas de ser mais consciente, pois enquanto você culpar os outros pela sua dor, não alcançará a liberdade. Sua liberdade começa onde você para de culpar e começa a entender. Onde você percebe que cada agressão externa apenas revela o que há anos te machuca por dentro. E é exatamente aí que começa a viagem mais importante. A viagem para dentro de si mesmo, para os lugares que você normalmente evita, para os espaços que foram difíceis de visitar por muitos anos. Mas até que eles sejam explorados, eles terão controle sobre você. A maioria das pessoas nunca os visita, preferem reprimir, rejeitar, fugir, mas a sombra não desaparece quando você a ignora. A sombra cresce e, em algum momento, começa a bater tão alto na porta que não pode mais ser ignorada. Você está pronto para abrir? E se algo dentro de você ainda dói, isso significa que você não deu a devida atenção. As emoções que tenta ignorar não desaparecem. Ao contrário, com o passar do tempo, elas se manifestam cada vez mais alto. Primeiro são como um sussurro, depois se transformam em gritos, até que finalmente se tornam impossíveis de ignorar. E nesse momento surge a pergunta: o que você faz quando começam a bater à porta da sua consciência? Talvez você desvie o olhar, talvez você comece a se julgar, ou talvez repita para si mesmo: não deveria sentir isso. E esse é o verdadeiro problema. Como Jung observou, você não mudará nada até que aceite. A condenação não traz cura, ela apenas fecha, sufoca, impossibilitando que você chegue à sua própria verdade. Suas feridas querem ser vistas, não querem ser reprimidas, porque tudo o que você não notar em si mesmo se torna sua sombra. E a sombra, mesmo que não seja visível, afeta sua vida, suas escolhas e as emoções que surgem sem uma razão clara. Você pode pensar que é azar, que se deparou novamente com um parceiro tóxico, que falhou, mesmo tendo se esforçado, que a ansiedade retorna, mesmo que sua vida externamente pareça em ordem.
Mas não é o mundo exterior que te persegue. É a sua própria inconsciência tentando emergir, enquanto você continua a fingir que não a ouve. Permita-me perguntar: você realmente deseja se tornar resistente à dor? Se sim, precisa parar de evitar, não na frente dos outros, mas diante de si mesmo. Enquanto você não consegue enxergar o que realmente esconde dentro de si, cada golpe externo vai te ferir. Mas há uma boa notícia. Você não precisa mais se defender. Não precisa provar nada a ninguém. A resiliência emocional não se baseia na ausência de sentimentos. Trata-se de integração, de abraçar tudo o que foi rejeitado em você e dizer: você é parte de mim, não irei mais ignorá-lo. O que um dia te feriu pode se tornar sua fonte de força, mas apenas se você parar de se envergonhar disso, olhar com delicadeza e reconhecer: sim, isso também sou eu. Não é a resistência que cura, mas a aceitação plena. Ser alguém que não se machuca mais não significa ser duro. Significa ser pleno, ser você mesmo por inteiro, sem falsidade e seleção, com todas as emoções que antes você temia. Provavelmente você conhece isso. Aqueles momentos em que percebe que as emoções trazem riscos, que se você se expuser, pode ser desprezado, ridicularizado ou ferido. Talvez você tenha vivido momentos que quebraram sua confiança nos outros. Pode ter sido mais de uma vez. E então, sem perceber, algo se fecha dentro de você. Você começa a ficar em silêncio, mesmo gritando internamente. Reprime as lágrimas, esconde os medos, finge que está tudo bem, mesmo quando o mundo ao seu redor está em chamas. E então nasce a crença de que quanto menos você sente, mais seguro se torna, que se não compartilhar seu coração, ninguém poderá quebrá-lo. Assim, sua segunda versão se forma. Um sorriso de sobrevivência, não de alegria. Palavras ditas não do coração, mas por necessidade de defesa. Frases para afastar mais uma decepção. Isto não me afeta mais. Não tenho mais forças. É como é. Mas será que realmente é assim? Veja, as emoções são algo que não se pode desligar como se fosse uma luz. Você pode escondê-las, congelá-las, fingir que não existem, mas elas não desaparecem. Elas buscam outras formas de expressão, aparecem em um pescoço tenso, em insônia ou contrações no estômago. Voltando como fadiga crônica, que torna difícil dormir, como explosões inesperadas de raiva que você não compreende, como um recuo silencioso que te separa dos outros. Talvez o problema não sejam as emoções em si. Talvez o problema seja que ninguém te ensinou a lidar com elas. Como cuidar de si mesmo, se ninguém te mostrou como? Como entender as emoções dos outros quando você não conhece as suas próprias? Jung disse certa vez: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você interage com a alma humana, seja apenas outra alma. Evite fingir ser um especialista, não dê a impressão de que sabe tudo. Esteja presente, em silêncio, sem julgar, sem corrigir. Talvez isso seja o que você mais precisava. Não conselhos sábios, mas presença. Alguém que não se afasta quando você começa a quebrar. Alguém que diz: permaneça nisso, você não está sozinho nisso. Agora pergunte a si mesmo se essa armadura que você usa realmente te protege ou se, na verdade, te separa dos seus entes queridos, de si mesmo e da própria vida. A verdadeira força não está em não sentir emoções. Trata-se da habilidade de permanecer consigo mesmo, mesmo quando todo o seu interior está em caos. Não é simples. Requer coragem. Coragem para parar e dizer: eu concordo, estou te ouvindo, não te rejeito, não fujo.
Não se trata de fechar as portas para emoções difíceis, mas de abri-las e convidá-las para a sua vida, dizendo: eu sei que você está aqui. Não vou mais te empurrar para a sombra. Jung chamava isso de processo de individuação, de se tornar o verdadeiro eu. Não essa versão que aparenta ser boa, não a que controla tudo, mas eu em toda a sua plenitude, com feridas que já não sangram, com sentimentos que não precisam gritar porque foram ouvidos. Pare, pergunte a si mesmo se realmente precisa ser mais forte ou se basta se tornar mais presente. Quanto mais você foge da dor, mais energia você perde nessa fuga. E se você não precisar mais fugir, talvez seja suficiente sentar em silêncio, olhar para dentro com gentileza e dizer: sim, isso dói, mas eu aguento, porque tudo que você precisa já está dentro de você. Coberto por camadas de negação, mas ainda presente. E talvez este seja o começo, não uma tentativa de consertar a si mesmo, não a busca pela perfeição, mas o reconhecimento de que você é suficiente. Aqui, onde você está, nessa dor, nesse silêncio, neste momento. E é aqui, exatamente agora, que a transformação começa. O ego odeia a incerteza. Prefere a repetição, mesmo quando isso traz sofrimento. Prefere a ilusão de segurança ao risco da verdade. Nesta ilusão, é possível viver confortavelmente, evitando perguntas e a dor da confrontação, mas a alma deseja algo mais, autenticidade, uma vida verdadeira e profunda, que não se submete a nenhum papel, liberdade que não exige atuar. E é esse choque entre a voz do ego e a voz da alma que se torna a fonte do sofrimento. A verdadeira transformação raramente acontece em condições confortáveis. Muitas vezes se assemelha a um processo de luto. Você percebe que muitas das suas reações não são o seu verdadeiro eu, mas sim o eco de feridas passadas. Seu silêncio não vem da sabedoria, mas do medo. Jung dizia: tire a máscara, aquela que você usa para sobreviver. Mas lembre-se, quando você atirar, se deparará com uma verdade que pode ser dolorosa, mas também libertadora. É nesse momento que, gradualmente, você se livra de tudo que não pertence a você, até que finalmente chegue ao seu interior. Onde você não precisa provar nada a ninguém, onde você se confronta com sua vergonha, raiva e desejos, dizendo: não tenho mais medo de vocês. E nesse momento, você se torna intocável, não porque nada o afeta, mas porque você parou de esconder algo, superou a si mesmo e simplesmente está. Às vezes, você se sente estrangeiro em meio às pessoas que um dia viu como conhecidos próximos. Você já não consegue conversar sobre coisas que não lhe interessam. Sim, essa solidão pode ser dolorosa, mas não é uma punição. É um sinal de que você está amadurecendo para uma vida diferente. Você não está se afastando porque alguém o rejeitou, mas porque o lugar onde você estava deixou de corresponder às suas necessidades. E é exatamente nesse momento, no final desse caminho, que você começa a perceber algo importante. A resiliência emocional não exige força, mas consciência. Pois se você não olhar para o que realmente vive dentro de você, tudo o que está fora pode arruiná-lo. Palavras serão lâminas, o silêncio será um grito, e cada rejeição penetrará em seu interior como uma sombra que você não compreende. Não é magia. Não se trata de uma revelação súbita. O despertar não é um evento único. É uma escolha diária de não fugir, de ficar, de olhar e aceitar. Jung disse: aquilo que você resiste persiste, o que você aceita transforma você, e por anos você tentou fugir, não porque é fraco, mas porque ninguém lhe ensinou que a dor pode ser o começo.
Ele ergueu, portanto, um muro de controle, perfeccionismo e de fingimento, como se estivesse tudo sob controle, enquanto, na verdade, estava exausto da inconsciência, de si mesmo, da constante atuação e da tentativa de merecer aceitação. Você percebe que muitas das suas reações não são o seu eu autêntico, mas um eco de feridas passadas, e seu silêncio não vem da sabedoria, mas do medo. Jung disse: tire a máscara que você usa para sobreviver. Mas lembre-se, quando você atira, você se depara com a verdade, que às vezes é dolorosa e outras vezes libertadora. Nesse momento, você começa a queimar, camada por camada, tudo que não é você, até finalmente chegar ao interior. O lugar onde você não precisa convencer ninguém, onde você deixa de ser uma vítima, onde você confronta sua vergonha, raiva, desejos e diz: não tenho mais medo de vocês. E nesse momento, você se torna intocável, não porque nada o atinge, mas porque você não tem mais nada a esconder, pois passou por si mesmo e simplesmente existe. Às vezes, você começa a se sentir estrangeiro entre as pessoas que antes considerava próximas. Você já não consegue manter conversas sobre assuntos que não têm importância para você. Sim, a solidão pode ser dolorosa, mas essa solidão não é uma punição. É um sinal de que você está entrando em uma nova vida. Você não está se afastando porque alguém o rejeitou, mas porque o lugar em que você estava deixou de fazer sentido. E aqui, no final deste caminho, você começa a compreender algo fundamental. A resiliência emocional não se baseia na força, mas na consciência. Pois enquanto você não olhar profundamente para o que realmente há dentro de você, tudo lá fora tem o poder de te ferir. As palavras se tornam como lâminas. O silêncio se transforma em grito e cada rejeição se crava em você como uma sombra que você não compreende. Não é mágica. Não é uma revelação repentina em uma manhã qualquer. O despertar não é um ato isolado. É uma escolha diária de não fugir, de permanecer, de olhar e aceitar. Jung afirmou: o que você resiste persiste, o que você aceita o transforma, e você por anos tentou reprimir, não por fraqueza, mas porque ninguém lhe ensinou que a dor pode ser o começo. Assim, você construiu um muro de controle, perfeição e de fingir que estava tudo sob controle, mas estava cansado da inconsciência, de si mesmo e da constante atuação, tentando merecer. Quantas vezes você ainda pretende repetir isso? A verdadeira força não está na ausência de sentir. Ela está no fato de que você não precisa mais evitar essas emoções. Vou repetir isso, pois é fundamental. A verdadeira força não está em não sentir. Está no fato de que você não precisa mais escapar. Sim, você ainda vai sentir. Haverá momentos que te tocarão, mas você não vai desaparecer, porque a cada instante em que você está presente, a cada colisão com a realidade, você se aproxima de si mesmo. Não se trata de facilitar a vida, é sobre aprofundar a sua presença. Pessoas que vivem apenas na superfície temem cada pequena turbulência, enquanto aqueles que mergulham fundo descobrem a paz lá. E dessa paz, ninguém pode tirá-los. Quando você se ancorar em si mesmo, nada consegue te abalar artificialmente. Não porque você se torna indiferente, mas porque você não precisa mais fingir. Antes de ir, pare por um momento. Deixe-me te fazer uma pergunta, talvez a mais importante deste filme. Você está disposto a voltar para si mesmo todos os dias, mesmo quando nada está claro? Mesmo quando você sente dor? Porque é no momento em que você não foge, mas enfrenta, que você cria dentro de si um espaço que ninguém pode te tirar.
É lá que começa a sua verdadeira liberdade, não a que grita, mas a que silencia e sabe. Se você sente que estas palavras tocaram algo profundo em você, compartilhe isso. Deixe um comentário. Estou voltando para mim, mesmo quando dói. Que isso seja seu compromisso, seu sim interior. E se você quer continuar descobrindo esse caminho juntos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não é apenas um botão. É um símbolo da sua disposição para mais verdade, mais silêncio, mais presença. Vejo você no próximo episódio. E agora, passe um momento sozinho com você mesmo nessa profundidade que você acaba de alcançar, lá onde você realmente está. Até logo. Sim.